porque nós estaremos refletindo nesta noite sobre esse precioso amor de Deus, esse amor maravilhoso do nosso Deus, a prova do amor de Deus que nós estaremos refletindo nesta noite. E nós trabalhamos o texto de Romanos capítulo 5, versos 1 a 8, que é o texto que nos fala também sobre o amor de Deus, conforme você pode acompanhar. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por quem nós alcançamos acesso, igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor de Deus, porque o amor de Deus é singular, porque ninguém jamais foi capaz de explicar esse amor. É um amor que é muito mais profundo, muito mais vasto que os céus e é muito mais profundo do que o mar. E nós louvamos muito a Deus por este amor, porque podemos, assim, compartilhar o amor de Deus. Eu vou tentar transmitir esta mensagem cantada agora, e para que a gente possa ilustrar esta mensagem sobre o amor de Deus, na qual estaremos refletindo nesta noite. Vai ser possível ou não? Vai ser, né? Esses meninos aqui fazem milagre. Eles não fazem mais o que nós não podemos, mas aquilo que está ao alcance, eles vão criando. Louvamos a Deus pela criatividade desta equipe, que sem dúvida é muito oportuna e muito importante para todos nós. De dificuldade ali. Mas, queridos, enquanto eles acessam, eu queria orar ao Senhor. Eu queria clamar o nome do nosso Deus. Eu queria orar por você que está passando por alguma situação, alguma necessidade. E nós vamos orar ao Senhor neste momento. Orar pelas nossas vidas de modo geral. Onde você estiver, curva a sua cabeça agora. Curve diante do Senhor e nós vamos clamar, nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. Vamos orar. Querido Deus, Pai de eterna bondade, de infinita misericórdia, nós somos gratos a Ti por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor, por Tua graça que se manifesta, por essa graça preciosa revelada na pessoa do Teu Filho amado Jesus.
Agradecemos por cada vitória alcançada, que não é nossa, é bênção do Senhor, é privilégio do Senhor que nos concede. E nós queremos neste momento, Pai, mais uma vez, colocar as nossas vidas no Teu altar. Dizer que nós Te amamos, sabemos que o Senhor nos amou primeiro, mas nós Te amamos, Pai, e queremos fazer a Tua vontade. Oro por cada um que conosco está nesse momento de culto, que estamos juntos nos vários pontos desse país e fora do país também, porque nós temos quem nos acompanha também fora do país. Louvamos a Ti, ó Deus, por Tua bondade e nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Agora, Pai, pedimos que nos fale através da Tua palavra. Ela foi lida, será refletida, analisada e que o Senhor aplique aos nossos corações. Faça isso por amor da Tua graça e bondade, que corações possam ser alcançados e que haja decisão nesta noite por um relacionamento muito mais preciso contigo, na pessoa do Teu Filho amado Jesus e sob a unção do Teu Espírito. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os céus, é mais sublime, além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu. Jesus, que amor sem par, eles ouviram lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, o homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel, se as aves todas fossem penas e os homens todos escrivãs, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante deste eternal amor. O amor de Deus, tão rico e
salvo, jamais tem fim, é bem seguro ao céu de luz eu vou. E amém. A prova do amor de Deus. O apóstolo Paulo começa o 5º capítulo da sua carta endereçada aos Romanos, afirmando que nós somos ou fomos justificados pela fé, que depositamos em Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Nos versículos 2 a 4, Paulo destaca como pela fé nós alcançamos acesso a esta graça, ou seja, a justificação em Cristo. E também destaca como nós nos firmamos nela, ao ponto de sentirmos gozo até mesmo em meio às tribulações, obtendo, através delas, experiência para preservarmos ou para perseverarmos na esperança da glória de Deus. Mesmo diante das tentações, das provas, por mais duras que sejam, nós vamos adquirindo essa experiência através da comunhão com Deus, e isso nos fortalece a esperança da glória de Deus. No versículo 5, Paulo destaca que a esperança não confunde, não nos traz confusão. E ele diz: porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aqui nós encontramos uma afirmação impressionante. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, o amor de Deus é derramado no coração daqueles que são justificados em Cristo. É a mesma ideia, a mesma figura. O Espírito Santo foi derramado. E aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Quando somos tocados pelo Espírito Santo, quando somos convencidos do pecado, confessando a Jesus como único Salvador e Senhor, nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa eterna salvação. E então o Espírito Santo faz derramar em nós o incomensurável amor de Deus. É o que nos diz o próprio Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo 1, versículos 13 e 14, que você pode acompanhar comigo, que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse texto é fantástico, é riquíssimo, porque leva exatamente o ponto como ocorre a conversão. Primeiro, o ouvir o Evangelho, o ouvir a palavra do Senhor, que muitas vezes muita gente não quer nem ouvir. Ouvi de uma senhora, a certa idade de 90 anos mais ou menos, que os seus familiares, preocupados com a sua salvação, e queria falar de Jesus para ela, e ela simplesmente disse: olha, não me fale mais do seu Jesus, eu estou muito satisfeito com os meus deuses, não preciso desse seu Jesus. Então há muita gente que se mantém rebelde, se mantém irredutível, sem querer sequer ouvir, mas o apóstolo Paulo está dizendo que esta presença do Espírito Santo de Deus começa exatamente em ouvir a palavra do Senhor. E crer, porque
com o ouvir, nós somos levados a crer com a nossa emoção, com o nosso coração, que é o centro das nossas emoções, nós somos levados a crer em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E no momento em que nós cremos e que nós confessamos a Jesus como nosso eterno Salvador, nós somos selados. O Espírito Santo de Deus vem selar a nossa conversão e nos dar a convicção plena de que os nossos pecados foram perdoados. Nós somos então justificados. E nessa justificação, o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós, derrama em nossos corações o incomensurável amor do nosso Deus. Por isso que no hino que nós buscamos cantar, ele diz, ninguém jamais pode explicar, porque é impossível compreender o amor de Deus em toda a sua plenitude. Por mais que queiramos definir ou explicar, nós não temos como fazer. Somente aqueles que o experimentam podem entender, mesmo que de forma limitada. Porque, como os demais sentimentos da nossa vida, Deus também colocou em nossos corações o amor. É o amor que nós sentimos uns pelos outros, o amor que sentimos por Deus, muitas vezes na nossa maneira de compreender. Porque de forma natural nós temos o amor de Deus em nós, mas de forma salvífica, de forma a transformar a nossa vida, de forma a nos dar a convicção da nossa salvação eterna, só quando o Espírito Santo de Deus nos convence, vem habitar em nós e derrama o seu Espírito sobre nós. A Bíblia diz que o amor de Deus se manifestou em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. É o que afirma o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9. O mesmo apóstolo João afirma que o amor de Deus consiste não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No mesmo capítulo, no versículo seguinte, versículo 10. E ele afirma ainda no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós refletimos o amor de Deus. Ele que tomou a iniciativa de nos amar. E nesse reflexo nós amamos. Os versículos 6 a 8 desse capítulo 5 de Romanos, nós podemos encontrar parte da descrição do amor de Deus, quando o apóstolo Paulo afirma, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E no versículo 8 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia Anotada, no seu comentário de rodapé, traz essa definição. O alcance do amor de Deus é demonstrado nesse texto no fato de que Cristo morreu por homens nos quais nada havia que suscitasse tal amor. A prova desse amor, ou o alcance desse amor, é exatamente o fato de que Deus de tal maneira nos amou, que esse amor alcançou homens nos quais não havia razão para assim fazermos. Talvez, diz o texto, que por um homem bom alguém se anime a morrer. E por que isso? Porque uma vez que o conceito humano de bondade é enganoso e envolvente. Por quê? Porque nós somos passionais. Há uma diferença entre amor e paixão. A paixão é momentânea, é um sentimento impulsivo. Por isso que muitos acabam cometendo crimes em nome do amor. É o amor egoísta que não permite perda, não permite perder. Então esse amor passional leva a pessoa a qualquer ato. Às vezes se lança no rio para salvar alguém, mesmo sem saber nadar, porque o impulso do momento vai. Por isso que Paulo diz, talvez por alguém bom, alguém ouse a morrer, se aventure a morrer.
de forma passional a morrer. Mas ele diz que por um justo não se faz isso. Por alguém que demonstra a capacidade de demonstrar a sua justiça, ninguém se anima. Mas Paulo diz que Jesus morreu não pelos justos, não pelos bonzinhos, mas morreu pelos ímpios. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por nós, sendo seus inimigos. Morreu por nós, estando destituídos da sua graça. Morreu por nós, estando separados da sua glória. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Não temos como compreender o incomensurável amor de Deus, mesmo que de forma limitada, a não ser que nos voltemos para o Calvário. A cruz é a prova maior do amor de Deus. Observe o que Paulo diz: Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Cristo. A cruz não é causa, mas consequência. É resultado do amor de Deus. A cruz é o resultado do profundo amor de Deus por nós. A maior prova do amor de Deus para conosco é o fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Eu não merecia o amor de Deus, você não merecia o amor de Deus. Pelos nossos pecados, nós merecíamos a morte. O poeta Gioia Júnior, saudosa memória, tinha um poema que ele dizia que nada era dele, tudo era emprestado. Tudo que ele tinha usado não era dele, era emprestado. Mas ele diz: mas aquela cruz, a cruz em que ele morreu, essa não era sua, essa cruz era minha. Essa cruz era sua. Jesus não morreu por alguém que merecia o amor. Ao contrário, Paulo diz que nós éramos fracos, que éramos ímpios, que éramos pecadores, que eram inimigos. Os versículos 6, 8 e 10 do capítulo 5. O caráter singular do amor de Deus se revela no fato de ser exercido a favor daquele cuja condição natural causava repulsa à sua santidade. O homem, no seu pecado, no seu estado de miséria, ofende a santidade de Deus. Por isso que a Bíblia usa a figura da ira de Deus contra o pecado, porque o pecado é ofensa a Deus. Qualquer que seja a forma de pecado, ela é uma ofensa à santidade de Deus. O amor de Deus é eterno, meus queridos. O amor de Deus não é efêmero, não é passageiro. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não depende da nossa bondade ou não. Deus não passou a amar os redimidos no momento em que Cristo foi crucificado. A Bíblia diz que Ele nos amou desde a eternidade. Lemos no livro do profeta Jeremias uma das mais lindas afirmações do amor de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso
com benignidade eu te atraí. Repetindo, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Foi este amor eterno de Deus que fez com que Ele olhasse para a nossa miséria e desgraça e buscasse restaurar a obra-prima da sua criação. O texto que melhor descreve a intensidade do amor de Deus é o texto mais conhecido em toda a Bíblia, João 3,16, quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e amou de tal maneira, de maneira tão extraordinária, tão intensa, que não mediu sacrifícios, indo ao extremo de assumir a forma de homem na pessoa do Filho, para resgatar o homem morto no pecado. O amor de Deus foi tão intenso, tão sacrificial, que lá na cruz do Calvário, quando o seu Filho está levando sobre si o meu, o seu pecado, os pecados de toda a humanidade, Deus lhe vira o rosto, porque Deus não contempla o pecado. E quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está exatamente abandonado naquela hora por causa do meu e do seu pecado. Ali nós estamos vendo a intensidade deste precioso amor, o amor de Deus. Concluindo, queridos, em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, Paulo havia afirmado naquele capítulo que na cruz Deus revelou a sua plena justiça. No Calvário, na cruz, Jesus nos justificou e ali revelou a sua tremenda justiça. E agora, nesse capítulo 5, Paulo diz que na cruz ele revelou seu amor na sua profundidade. Amor que não buscou aqueles que o amavam, mas aqueles que lhe viraram as costas, ignorando o seu amor. E através da história tem acontecido isto. Os homens ímpios, perdidos, mortos em delitos e pecados, viram e viraram as costas a Deus, ignorando o seu amor. Por isso que a Bíblia diz na palavra do apóstolo João, o mundo jaz no maligno. O mundo aqui é o sistema secularizado, ou as pessoas afastadas de Deus, que jazem, que permanecem no maligno, distantes da graça do Senhor. O amor de Deus foi em busca daqueles que eram seus inimigos, e por isso ele os buscou. Deus nos ama não pelo que fazemos ou falamos, mas Ele nos ama por causa da sua bondade e graça. Deus nos ama não porque nós nos voltamos para Ele e o buscamos. Não, pelo contrário, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele em nos buscar, não nós em irmos. A iniciativa dele foi nos buscar, mesmo sendo miseráveis pecadores. Ele nos buscou. Meu querido, minha querida, você pode entender a intensidade deste amor, mesmo que de forma limitada, uma vez que a nossa limitada capacidade humana nos impede de compreender. Mas você pode entender. Nós podemos entender. Se você entregar por completo a sua vida a Jesus, para que o Espírito Santo derrame abundantemente o amor de Deus em seu coração. Nós vimos que só mediante a esta convicção de pecado, esta confissão sincera a Jesus, recebendo como seu Salvador pessoal, é que
o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e derramar o profundo amor de Deus, o Pai. Faça isso agora. Você já é salvo, você tem convicção plena da sua salvação. Então lance a sua vida sobre o Senhor. E Ele vai te dar condições, capacidade de te ouvir mais e mais. Se você ainda não tem uma experiência real de salvação, não sente ainda o derramar do amor de Deus na sua vida, não sente ainda a presença do Espírito Santo, não tem convicção plena da sua salvação, tem medo quanto ao futuro, tem insegurança quanto ao futuro, é uma prova de que você ainda não tem Jesus, que você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Derrame a sua alma diante do Senhor. Confesse a Jesus como seu Salvador pessoal. Receba o selo do Espírito Santo de Deus. E você terá uma vida transformada, mudada. E no seu coração, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, vai mostrar a você que o Espírito Santo de Deus selou a sua vida para o dia da redenção. Não há dúvida nenhuma. A palavra de Deus assim nos garante. Eu quero que você tenha essa alegria, esse gozo. E que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, ó profundidade de amor que nos alcança. Senhor, é a nossa luz, a nossa salvação. Ó Deus eterno, Senhor nosso, manifesta a Tua graça, a Tua bondade em nossas vidas. Aplica a Tua palavra, Deus, aos nossos corações. Dá-nos a compreensão, aquilo que não nos foi possível falar, que o Teu Espírito possa nos revelar e nos mostrar de acordo com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Salva aqueles que precisam do perdão. Santifica aqueles que estão fragilizados na sua fé. Ouve a nossa súplica e a nossa oração, no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém. Amém.